Meus amigos, a gente vai agora para Brasília porque o STF retoma nesta semana o julgamento sobre a descriminalização do porte de maconha. O debate, que já foi adiado várias vezes, será retomado com o placar de 5-1 a favor da liberação. O repórter Bruno Pinheiro traz mais informações. Não é o Bruno Pinheiro, é o Bruno Silveira, que está aqui conosco trazendo informações sobre este julgamento que volta a acontecer no Supremo. Bem-vindo, Bruno. É isso, Coba. Bom dia para você, para os colegas, para quem está nos acompanhando. Esse julgamento começou em 2015 no Supremo Tribunal Federal e há a chance dos ministros da Suprema Corte definirem se é constitucional ou não o trecho da lei de drogas que criminaliza, então, o porte de drogas para o consumo pessoal. Como você bem adiantou, esse placar está 5-1. 5 ministros votaram a favor pela descriminalização do porte de maconha para consumo próprio. Um ministro votou pelo entendimento, então, de que essa conduta, ela é criminal. Ela se caracteriza como um crime, né, na verdade. E só que a lei penal, ela tem uma infração. O porte de drogas, ele infringe uma infração penal, mas não leva à prisão. Aí, no caso, a pessoa que for pega com drogas, ela sofre ali algumas sanções, tanto civis quanto administrativas. Mas no entendimento do Supremo Tribunal Federal, os ministros entendem que é preciso estabelecer um critério de diferenciação entre quem é o usuário e quem é o traficante. Por isso, então, nesse julgamento, eles vão estabelecer ali, por exemplo, questões como a quantidade que caracteriza o porte de consumo pessoal, o que caracteriza uma quantidade para revender, para caracterizar o traficante, no caso, né? Então, os ministros têm esse entendimento. Como o placar está 5-1, mais um voto nessa linha de descriminalizar a maconha, o porte de maconha para o consumo pessoal, então, mais um voto de ministros, então, forma maioria no Supremo Tribunal Federal. Esse julgamento, como eu falei, começou em 2015 e ele vai ser o primeiro item da pauta de julgamentos do Supremo Tribunal Federal na próxima quarta-feira. Então, no dia 6, os ministros vão votar, então, vão retomar esse julgamento para estabelecer se é ou não crime o porte de drogas para consumo pessoal. Lembrando que essa discussão, há muito tempo, quando ela começou, houve uma briga entre o Congresso e o Supremo Tribunal Federal, cada um querendo tomar para si essa parte legislativa do que caracteriza se é crime ou não. O Congresso, tanto que aqui no Congresso tem uma proposta de emenda à Constituição tramitando por aqui para criminalizar todo o tipo de porte de droga. Então, esse julgamento do Supremo Tribunal deve, então, apressar essa votação aqui dessa PEC no Congresso Nacional. Então, o Supremo votando esse julgamento para descriminalizar o porte de maconha para consumo pessoal e o Congresso, então, nessa PEC, tramitando aqui, votando para criminalizar todo o tipo de porte de droga, mesmo aquele para consumo pessoal. Então, nessa semana, a gente vai continuar acompanhando esse julgamento, os desdobramentos dessas decisões do Supremo Tribunal Federal para trazer as informações completas para quem nos acompanha aqui no Morning Show e nos outros jornais da grade da Jovem Pan. Coba, volto com você. Tá aí, muito obrigado, Bruno Silveira, direto de Brasília, com informações sobre a semana no STF que vai começar a julgar novamente, retomar o julgamento, aliás, da questão da descriminalização do porte de drogas para uso pessoal. Vou começar com o delegado Palumbo, perguntando a sua opinião, Palumbo, que eu acho que eu já sei. Qual a sua opinião sobre este julgamento? Bom dia a todos. O Felipe aqui estava fazendo gestos de comemoração aqui nos bastidores, né? Isso aí vai ser aplaudido pelos maconheiros brasileiros, né? Que vão poder fumar à vontade, principalmente esses que moram em bairros nobres, né? Que fumam um charutão caro, vinho caro e vão poder fumar um beck sem ser incomodado pela polícia. É por isso que eles estão comemorando, inclusive este que está ao... Se a carapuça serviu, posso continuar falando ou você vai começar a me interromper logo cedo? Pode. Essa decisão aí é uma aberração jurídica. Quem tem que legislar são os deputados e senadores. Se passar no Congresso Nacional, que não é crime, ótimo, a gente engole e fica quieto. Agora, um tribunal não tem que legislar. Está claro e expresso no artigo 28 da Lei Antidrogas, que o porte não é crime, mas você é conduzido até a delegacia, você assina um termo e pronto, e acabou. Não cabe ao Poder Judiciário, ao Supremo Tribunal Federal, fazer sequer esse tipo de julgamento. Eu fico me colocando no lugar dos policiais que sou, né? Só estou afastado para assumir o cargo de deputado federal. O cara tá lá, o maconheiro de plantão tá lá,
com o seu beck, ou sei lá, o traficante, como é que a polícia vai fazer? Vai andar com uma balança do lado aqui, ó, pera um pouquinho, 60 gramas? 1 quilo? Não, você é o... Eu não... Por que você está me interrompendo? Ele já tá louco para advogar em causa própria aqui, ó. Tá louco para poder acender um beck aqui e sair fumando aí tranquilamente sem ser incomodado. Isso é um absurdo, é uma aberração jurídica. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal. Eu não gosto de xingar, eu não xingo ninguém, eu não xingo político, eu não xingo ministro, mas a instituição Supremo Tribunal Federal está errada. Não cabe aos senhores fazer qualquer tipo de julgamento se é crime ou se não é. Isso vai abrir precedente e o negócio vai desandar. É a teoria da janela quebrada. Começa assim, pode fumar, pode pular a catraca, pode pichar e o negócio vira o que a gente está hoje. Uma bagunça generalizada com o maconheiro dando baforada em criança, inclusive, na porta de escola, fumando tudo quanto é lugar para agradar os maconheiros de plantão. Ô, Pepe, quero te ouvir, porque essa crítica do Palumbo não é só dele, hein? O próprio presidente do Congresso, o Rodrigo Pacheco, fez várias críticas ao judiciário brasileiro, dizendo que haveria ali uma usurpação dos poderes do Congresso Nacional. Felipe Monteiro, eu sei que você quer falar também. E aí? Não, primeiro eu tenho que fazer uma ressalva na fala do Palumbo, né? É impressionante como o Palumbo, por falta de argumento, usa o argumento ad hominem, falando que eu sou usuário de... Eu não coloquei seu nome. Usuário de maconha. Eu não sou usuário de maconha, nunca botei um negócio desse na minha boca, não é? Só charuto caro, né, Pepe? Então, o que eu estou falando é um argumento técnico. Vocês falam, por exemplo, que o STF está legislando se descriminalizar o porte de drogas. No entanto, o próprio legislativo, quando aprovou a lei antidrogas, no artigo 28, já faz diferenciação entre usuário e traficante. Ou seja, o poder legislativo já fez a diferenciação no artigo 28, tratou o usuário diferente de traficante. Tanto é que as penas que estão no artigo 28 não é prisão, não é nada, é advertência, trabalho à comunidade. Ou seja, o tratamento de usuário e traficante é diferente por medidas legislativas aprovado pelo Congresso Nacional. Esse é o primeiro ponto para rechaçar completamente o que o Palumbo falou. O segundo ponto é o seguinte, que é importante. Tem um estudo do CNJ que diz que a autoridade policial, ao fazer abordagem a quem está usando maconha, ela define o usuário do traficante de acordo com a pele, nível de escolaridade e o local onde a pessoa mora. Esse é um estudo do CNJ. Então, uma pessoa que está portando 3 gramas de maconha é tido como traficante de acordo se ele é preto ou o nível de escolaridade dele. Inclusive, um dado que o Palumbo esquece, que é importante destacar, que esse recurso que chegou ao STF, chegou por meio da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, defendendo um usuário negro que estava portando 3 gramas de maconha. Ou seja, 3 gramas de maconha fez esse usuário ser preso pela polícia e, por meio de um recurso ao STF, ele ficou preso durante anos. E o STF identificou que existiam inúmeros casos semelhantes. Uma pessoa com baixa escolaridade negra que estava fumando o seu beck é considerado traficante por conta de decisão arbitrária da polícia. Contra isso, nós temos que mudar. E se o Congresso não quis, de alguma forma, regular essa questão, né, que deveria ser regulado, porque o artigo 28 coloca na autoridade policial a competência para definir quem é usuário e traficante, cabe o judiciário definir. O que não pode é deixar uma pessoa que está portando 3 gramas de maconha na prisão. Ele não ficou bravo. Preso, na prisão. Ficou bravo. Você não sabe do recurso. Não fica preso. Ficou bravo. Ó, Julia, você tá de volta, é muito bom ter você aqui no Morning Show, para você acalmar o coração do PP, porque ele tá bravo, ficou bravo, nunca vi Felipe Monteiro tão nervoso com uma questão como essa das drogas. A pergunta é, se a lei já distingue o que é usuário de traficante, neste caso em que alguém foi preso injustamente porque seria um usuário e não traficante, não cabe à justiça dizer que ele é usuário e não traficante e logo soltá-lo? E tão somente isso? Júlia Lucy. Bom dia a todos vocês, é bom estar aqui. Saudade de vocês, principalmente de você, viu, Pepe? Tá pronto pra mim? Acalmou na hora. Nasci pronto pra você, Julinha. Ó o coração. Olha que Brasília me cobrou muito, viu? Ô, pressão, nossa.
Bom dia para o Brasil inteiro que nos acompanha. Gente, esse é um assunto extremamente polêmico, extremamente complexo e envolve questão de saúde pública, envolve questão judicial e envolve essa discussão de constitucionalidade. Então, em primeiro lugar, é importante a gente separar as esferas, senão cada um aqui vai ficar falando sobre um assunto diferente e a gente não consegue nem evoluir no tema. O que está em discussão agora é se o artigo 28 da Lei Antidrogas, ele é inconstitucional. Quem já teve a oportunidade de ler, eu vou ler aqui rapidamente, diz o seguinte: quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas, e aí são 3: advertência, prestação de serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento a programa sobre conscientização de uso de drogas. Então, a lei antidrogas, ela sim já fez uma diferenciação entre traficante e o usuário. Agora, a grande questão que hoje a gente tem que se perguntar é: o que há de inconstitucional nesse artigo? Porque se a discussão foi para o Supremo e o Supremo está discutindo sobre ela, lembrando que ao Supremo não compete a atuação legislativa, talvez tão somente a legislação constitucional negativa, ou seja, de retirar leis que se demonstrem inconstitucional, a minha curiosidade é saber o que há de inconstitucional no artigo 28. Esse é o primeiro ponto. E aí a gente já teve alguns votos ali no Supremo curiosos, né? O próprio ministro Zanin, ele deu um voto contrário em relação à tese de inconstitucionalidade, porque na opinião do ministro Zanin, não há como você descriminalizar o uso sem que você preveja uma cadeia legal de consumo. Ou seja, se alguém é abordado na rua pela autoridade policial e esse é o trabalho dela, portando uma quantidade de drogas, independente dessa quantidade em questão, de onde a pessoa adquiriu essa droga? Pode plantar a própria maconha. Essa é a primeira pergunta, porque não pode plantar, Pepe. Você sabe que não pode plantar. Então, o ministro Zanin, ele fez uma pergunta bem básica. Pode comprar na Holanda. Ele quer ser agricultor agora. E aí o Supremo, ele está utilizando a discussão da quantidade para falar sobre constitucionalidade. Então, assim, é até curioso, porque o ministro Gilmar Mendes, por exemplo, ele disse que se você entender que o artigo 28 é inconstitucional, você tem que autorizar o uso de todas as drogas. Cara. Não tá discutindo e aí, pelo argumento lógico, ele não está errado. Porque em que brecha existe na lei para você dizer que pode maconha, mas que não pode cocaína? Ô Ju, a gente vai entrar nesse debate aí nos detalhes, viu? Porque, para contextualizar, são 5 votos para um lado, para descriminalizar o porte de maconha para uso pessoal, e 1 contra, que é justamente o do ministro Zanin. Aí eu já quero trazer aqui para o sofá essas questões. Primeiro, por que só é inconstitucional para maconha e não é para o restante? Porque a lei de drogas, no artigo que a Júlia citou, não fala nada, não faz nenhuma distinção sobre um tipo de droga, se é maconha, se é cocaína, se é crack, e essa diferenciação tem sido dada no próprio âmbito do Supremo Tribunal Federal. Mano Ferreira não falou ainda, vai lá, Mano. Pois é, você sabe que existem argumentos, inclusive a ex-juíza já aposentada Maria Lúcia Caram é uma das pioneiras no Brasil na argumentação de que a ideia de você proibir o indivíduo de ingerir uma substância para o seu próprio corpo, ela vai contra os princípios fundamentais da Constituição, porque desrespeita a liberdade individual, que é um direito fundamental, ou seja, o que o indivíduo faz com o seu próprio corpo não deveria ser objeto de regulação do Estado. É algo que compete a cada indivíduo, quando não se trata de algo que gera dano a um terceiro. Então, existem argumentos, inclusive na jurisprudência brasileira, como esse da Maria Lúcia Caram, ex-juíza, no sentido de que, de fato, não é
não é compatível com o espírito de defesa da liberdade individual inscrito na Constituição você prender alguém pelo simples fato de ter ingerido uma substância no seu próprio corpo, sem ter cometido nenhum outro tipo de crime contra terceiro. Ou seja, quando a vítima é a própria pessoa, qual o sentido de você ter a interferência do Estado nesse tipo de conduta? Eu, como liberal, não vejo sentido algum. Porque o indivíduo deve ser senhor da própria vida, senhor da própria casa, senhor do próprio corpo, e não cabe, de fato, ao Estado criminalizar uma conduta que é puramente individual. Pediu Palumbo. Vou tentar explicar rapidamente como a polícia age em alguns casos. Pode ser traficante com 1 grama de cocaína, de maconha. Com 1 grama, não precisa 3 gramas, não. Com 1 grama. Porque muitas vezes a polícia faz uma coisa chamada campana. Ela fica perto das biqueiras, filmando, observando, analisando. O traficante, hoje ele já sabe que quando ele é pego com pequena quantidade de drogas, ele é solto. Então ele não anda com grande quantidade de droga. Ele entra lá, pega um pouquinho, vende, repassa. E isso é tráfico de drogas. O usuário, por si só, não fica preso. Essa sua análise é falaciosa, de gente que vive num ambiente como esse. Vocês não sabem como a polícia trabalha. E falar que a polícia é racista é outro absurdo. Você vai se basear em Conselho Nacional de Justiça, a mesma que começou a colocar a audiência de custódia, a mesma que quer soltar milhares de bandidos perigosos, como latrocidas, homicidas, estupradores, porque estão em medidas de segurança. Tenha santa paciência. Vocês não sabem como a polícia trabalha. Vocês julgam pelaquilo que vocês escutam. E aí, Pepe? Não, esse é um ponto que o Palumbo falou que reforça o que eu estou falando. O Palumbo foi bem claro ao falar que o policial fica na biqueira, esperando, filmando, antes de fazer algum tipo de operação. Mas não fica na Paulista, não fica nos Jardins. Fica. Não fica em bairro Nobre de São Paulo. Fica. Estou usando suas palavras, Palumbo. Estou usando suas palavras, Palumbo. Quem disse que aqui não tem biqueira? Eu estou usando aqui suas perto palavras. tem biqueira. Quem disse que aqui não tem biqueira? Palumbo. Eu falei biqueira. Calma. Eu falei biqueira. Não fica nervoso. Eu falei biqueira. Não fica Quem nervoso. tá nervoso é você. Deixa eu acabar de falar. Você precisa se acalmar aí. A palavra está comigo, não está contigo. Vou chamar a Júlia para acalmar vocês. Biqueira. Então, por conta disso, né, tem que ter critérios objetivos para identificar quem é o usuário e quem não dá para ter critério objetivo. Não dá. Não dá para ter critério objetivo. A pessoa tem que analisar o caso. O policial tem que analisar. A pessoa tem que analisar. Você está na porta de uma biqueira. Vamos lá, Muniz de Souza aqui em São Paulo. Muniz de Souza, todo mundo sabe que é biqueira. Aqui perto. Aqui perto. Não, aqui perto. Muniz de Souza, bairro Nobre. Bairro Nobre aqui na nação, cheio de prédios caríssimos, com apartamentos de mais de R$1 milhão. Ali é uma biqueira, aquele traficante está lá, entra, sai, serve um carro, serve outro, serve você, serve o outro ali, pronto. Ele é pego com 1 grama, ele não é traficante, porque a lei agora vai criar um critério objetivo. Acabou, o tráfico vai estar legalizado nesse país aqui, pô. O cara vai andar com pouca quantidade de droga. Já anda, né? Vai lá, Pepe, pode falar. Não, assim, vamos lá. O que a STF está discutindo e que eu acho que é importante, primeiro que tem um dado, tem uma premissa básica, não é? A mesma quantidade de drogas na mão de um negro, de um pobre, tem uma propensão a ser considerado tráfico em relação a uma pessoa branca e com escolaridade. Ou seja, o STF ele tem que definir esses critérios que o Legislativo não definiu. Quando que uma pessoa pode ser considerada traficante e quando que uma pessoa pode ser considerada usuário de acordo com critérios objetivos. A quantidade de drogas é apenas um critério, existem outros critérios, né? Então, assim, não dá para a gente fechar os olhos para essa realidade. Quando eu vejo, por exemplo, que o caso que chegou no STF, né, chegou faz anos, acho que são mais de 6 anos que chegou no STF. Desde 2015 está sendo... Desde 2015, ou seja, quase 10 anos. O caso está quase 10 anos, uma pessoa está sendo processada por portar 3 gramas de maconha. Se isso não é um absurdo, que a sociedade tem que tomar cuidado, eu não sei o que é absurdo. Ô, Pepe, vamos uma rodada de perguntas aqui. É possível alguém vender 3 gramas de maconha? Claro! E aí? É tráfico ou não é? Pelos critérios que a lei estabelece, que vender droga é tráfico. Não, vender... Quero saber. É possível alguém ser traficante de 3 gramas de maconha? Pela lei, vender é tráfico, cara. E aí? O artigo 28, assim, o tipo penal do artigo 28, ele diz o seguinte, vou ler para você, você sabe. Adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo. Não está a vender. Agora, vender é tráfico. Agora a pergunta é possível o cara ter para consumo pessoal 1 quilo, um rico, compra de uma vez só por um tempão? E aí? Não é uso?
porte de drogas para uso? É a pergunta, quero respostas aqui. É possível? Procede. O ponto aí é que a polícia, então, precisa mostrar que ele estava vendendo e não que ele estava portando. Não, mas muitas vezes a polícia prende pelo tráfico e pela quantidade, os tribunais eles colocam como uso. O ponto é justamente se você consegue provar que o indivíduo estava traficando ou não. Quando você simplesmente diz, não, ele é traficante. Por quê? Porque ele está com essa quantidade de droga. Aí é a polícia que está agindo de forma diferente. E o relatório do CNJ, só para trazer o dado preciso, diz que conforme a escolaridade, esse entendimento se transforma na justiça. Um analfabeto é considerado traficante quando porta acima de 32 gramas. Quando tem ensino médio, tem que ser acima de 40 gramas. E quando tem curso superior, acima de 49 gramas. Essa é a realidade hoje, segundo o CNJ. Quem defende igualdade diante da lei não pode achar isso normal. São 10 horas, 26 minutos, a gente vai para um rápido intervalo para você que está na rádio. Para você que está aqui com a gente na TV, a gente continua agora com a Júlia Lucy. Ô Ju, essa informação que vem do CNJ, sabe o que me provoca? Eu quero a sua opinião. Uma obviedade de quem é pobre, ele compra e vende de poucas quantidades. Quem é rico, compra e vende de maiores quantidades. Nossa. Será que não tem a ver essa correlação? Nossa. Assim como alguém também rico compra arroz de vários quilos e o pobre compra de pouco em pouco, não tem a ver também com a relação da compra e venda de drogas? Tem nada a ver uma coisa com a outra, Nelson. Como que não? Peraí. Deixa ela responder, meu. Fala, Pepe, por que não tem a ver? Deixa eu falar. Não, por que não tem a ver? Porque é consumo, né? 30 gramas, o pobre que está com 30 gramas de maconha é considerado traficante. O que está com 35 gramas é considerado o rico com 35 gramas é considerado usuário. Ou seja, tem uma clara discriminação por conta da raça e nível social, de escolaridade. E aí, Ju? Claro isso. Bom, várias questões foram trazidas aqui bem interessantes. Eu vou responder a pergunta, mas eu gostaria de contemporizar com o humano, porque eu também sou liberal, né? Existe um princípio no direito penal que se chama princípio da alteridade. Então, quando a conduta diz respeito apenas à pessoa, então, de fato, a gente não deveria se preocupar como Estado, como sociedade, como direito, em relação à prática dessas condutas. Concordo totalmente, né? Então, o corpo é da pessoa, ela faz o que ela bem entender. Por isso, inclusive, que eu não vejo como um liberal defender passaporte vacinal. Não vejo. Mas eu vi bastante isso durante a pandemia, mas tudo bem. No entanto, quando você tem um país que universalizou o sistema de saúde, as condutas que as pessoas praticam, elas impactam diretamente na prestação do serviço de saúde. Então, se a gente estivesse numa realidade americana, por exemplo, em que cada pessoa paga o seu plano de saúde, então aquilo que ela decide fazer para a própria vida, como, por exemplo, usar drogas ou se empanturrar de açúcar, de gordura, isso tudo é por conta dela. Ela está desencadeando uma série de doenças e essas doenças, cujos tratamentos são caríssimos, ela vai suportar esse tratamento. Aí, ok. Agora, quando eu falo de um país que todos os contribuintes são obrigados a sustentarem o sistema único de saúde, aí a discussão sai apenas da análise do princípio da alteridade e passa para uma questão de política pública séria. Por quê? A gente sabe que quanto mais pessoas usando drogas, mais impactos e mais demandas teremos no nosso sistema de saúde. Então, portanto, essa discussão pode ser sim apropriada pelo coletivo. Tanto é que, mesmo que uma pessoa não provoque um acidente de trânsito, se ela tomar a decisão de beber e dirigir e for pega pela polícia, ela já está cometendo um crime. Veja, ela não praticou a conduta, ela não bateu, ela não matou, ela não lesionou, apenas o fato de ter assumido o risco, ela já é punida no direito brasileiro. Então é importante a gente fazer essas diferenciações. Essa discussão, respondendo a pergunta do Nelson... Mas quando simplesmente bebe cerveja, isso não é crime, né? Então, sim. Não, simplesmente bebe sem dirigir não é crime, né? Isso é uma conduta lícita, legal, né? Milhões de brasileiros tomam sua cervejinha no fim de semana, isso não é crime. Assim como usam açúcar. Então, se a gente for levar essa lógica a cabo,
na minha visão, tem uma inversão de vetor do que deveria ser a preocupação dos liberais, na minha visão. Porque senão a gente vai chegar no ponto de permitir que o Estado criminalize o consumo excessivo de açúcar. Adoçante, açúcar. Mano, você está corretíssimo no seu ponto. Corretíssimo. E avançando nessa discussão, a gente precisa entender que é um assunto que envolve uma série de questões. Como eu disse, produção, venda, distribuição, cuidado com o usuário, assistência médica para o usuário. Eu estou falando de uma política pública extremamente ampla. E é por isso que quem tem que se debruçar sobre ela é o Congresso Nacional. Então, pode ser que o Congresso, legitimamente escolhido pelo povo brasileiro, decida por fazer esse entendimento, como, por exemplo, aconteceu em alguns estados americanos. Quem tem a oportunidade, por exemplo, de ir para a Califórnia, vai ver que se você quiser ter acesso à maconha, por exemplo, você pode entrar numa loja organizada, com uma série de critérios. E assim, né, assim, vou deixar muito claro, eu não tenho que dar satisfação da minha vida, mas assim, eu também nunca usei maconha. Então, para que as pessoas não entendam, tá, que isso é uma defesa, enfim, nada disso. Eu sou radicalmente contra o uso de drogas, nunca usei e faço campanha contra. E ninguém precisa experimentar, tá? Porque droga é a porta do mal para a vida da pessoa e da família dela. Então, é uma porta que você não deve abrir. Mas só para concluir, nos Estados Unidos, na Califórnia, houve essa escolha. Então, houve essa decisão de a pessoa poder chegar numa loja e fazer essa compra. Ô, Ju, já que você está falando dos Estados Unidos, ó, no estado de Oregon, a decisão é de reversão da legislação que tinha autorizado o porte de drogas para uso pessoal. Segundo o jornal The New York Times, a decisão acontece após um aumento recorde de mortes por overdose no estado, depois que a lei de descriminalização foi aprovada. Ô, Pepe, por lá, eles estão voltando atrás porque começou a ter muita overdose lá nos Estados Unidos, neste estado. Neste estado. Nesse estado. Tem vários estados, tem várias realidades nos Estados Unidos. O mundo tem várias realidades. Portugal também está tendo uma política de descriminalização. Agora, uma coisa que a Ju esquece é que o nosso legislador, essa é a premissa, gente. A nossa legislação já separa o usuário do traficante. O artigo 28 da Lei de Drogas já trata o usuário de forma diferente. O problema é que no Brasil, quem cuida da diferenciação é a autoridade policial. Isso e não tem critérios objetivos. O que o STF está fazendo não é legislando, é criando critérios objetivos por falta de definição da lei. Normatizando a Eles estão legislando. Palumbo, para fechar, vai lá, Palumbo. Eles estão legislando, sim. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal decidir o que é, o que não é. Não cabe, já está lá no artigo 28. Já está, vocês vão arrebentar com o trabalho da polícia mais uma vez. Vocês vão estourar o trabalho da polícia mais uma vez para agradar os maconheiros de plantão. Tô com dó. Meus amigos,